O canal Cinecultura apresenta Crocodilo Dundee, 1986. 20 fatos estranhos que você não sabia. Hoje vamos mergulhar nos bastidores de um dos filmes mais inesperados e mais amados dos anos 80. Crocodilo Dundee pode parecer só uma comédia divertida sobre um australiano rústico perdido em Nova York. Mas a verdade por trás da história é muito mais selvagem, perigosa, romântica e até ilegal do que você imagina. Este é o tipo de filme que nasceu de uma ideia improvável. Foi rejeitado por Hollywood, financiado por um esquema fiscal polêmico e se transformou num fenômeno cultural que redefiniu a imagem da Austrália no mundo inteiro. E tudo isso começou com um homem real, perdido no mato, bebendo sangue de vaca para sobreviver. Sim, é exatamente isso que você vai descobrir agora. Antes de ser um personagem imortalizado no cinema, Crocodilo Dundee era, essencialmente, uma figura que já existia na vida real. O nome dele, Rod Ansel, um típico bushman australiano, nascido para viver na natureza, longe da civilização, dos carros, dos prédios e até dos sapatos. Em 1977, Ansel se tornou notícia em toda a Austrália e mais tarde no mundo por sobreviver 70 dias sozinho no interior do território do norte. Sua embarcação foi atacada por crocodilos. Ele ficou isolado e sem meios de comunicação. O que fez para sobreviver? Bebeu o sangue de vacas selvagens para hidratação, dormiu em árvores para se proteger de predadores e usou técnicas de caça ancestral para garantir o mínimo de alimento. Ele era carismático, misterioso, sorridente e logo começou a aparecer em talk shows, com seu jeito sereno e sem filtro. Mesmo com Paul Hogan negando oficialmente que Ansel tenha sido sua inspiração direta para Mick Dundee, as coincidências são evidentes demais para passar despercebidas. A imprensa da época não teve dúvidas. Ansel era a alma que deu vida ao personagem. E talvez o detalhe mais curioso seja que, ao contrário de muitos que buscam fama, Ansel não parecia interessado em virar celebridade. O que ele queria era simples: continuar vivendo como sempre viveu, livre, selvagem e longe das câmeras. A ideia do filme começou com Paul Hogan, que já era uma celebridade local graças ao seu programa de comédia, The Paul Hogan Show, e a famosa campanha publicitária que dizia: vem para a Austrália e coloque mais um camarão na barra do Barbie. Durante uma viagem a Nova York, Hogan teve uma epifania. Ele se sentiu deslocado, sufocado, como um estrangeiro dentro de uma civilização que parecia ignorar a existência de natureza, silêncio e simplicidade. A selva urbana era tão opressora quanto qualquer floresta, e foi aí que ele se fez a pergunta: o que aconteceria se alguém como Rod Ansel, ou como um típico homem do mato australiano, caísse de paraquedas aqui? O contraste era cômico, a premissa irresistível. A história estava pronta. Um homem simples, acostumado com crocodilos, árvores e búfalos, se vê perdido entre os arranha-céus de Manhattan. Inicialmente, o roteiro parecia uma sátira exagerada de filmes de ação, com um tom quase caricatural, algo como Rambo vai para Nova York. Mas aos poucos, o projeto foi se refinando. O herói deixou de ser uma máquina de força e virou um ser humano cheio de charme, ingenuidade e espontaneidade. E com um toque de romance, claro, porque por trás da comédia, Crocodilo Dundee carregava uma mensagem universal. Não importa de onde você vem, todo mundo se sente um pouco perdido no mundo moderno. Com a ideia pronta, restava um desafio enorme: como financiar um filme independente, sem apoio de estúdios americanos e com um roteiro que parecia australiano demais para ser global? A resposta foi vaquinha entre celebridades e empresários locais. O orçamento total era de aproximadamente 8,8 milhões de dólares, modesto para a época, mas os envolvidos correram atrás de apoio e conseguiram reunir 1.400 investidores, incluindo nomes famosos: Michael Hutchence, jogadores de cricket renomados, empresários, e o próprio Paul Hogan, que investiu 600 mil dólares do próprio bolso. Mas nem tudo foi tão limpo quanto parece. Parte do dinheiro veio de um programa do governo australiano voltado para a educação indígena. Isso só foi possível graças a um tipo de incentivo fiscal chamado Tax Shelter, que permitia que investidores privados colocassem dinheiro em projetos culturais em troca de abatimento no imposto de renda. E mais, um dos primeiros investidores era envolvido em um dos maiores escândalos de evasão fiscal da Austrália, o infame esquema conhecido como Bottom of the Harbour Schemes. Ou seja, o filme, que pregava autenticidade, natureza e simplicidade, nasceu com uma estrutura financeira tão bagunçada quanto um roteiro de Hollywood. Mas deu certo. E o mais curioso, na época ninguém imaginava que aquele filminho australiano se tornaria um dos maiores sucessos da história do cinema. A produção de Crocodilo Dundee teve 2 ambientes principais, cada um com desafios extremos, à sua maneira. No norte selvagem da Austrália, as cenas na selva foram gravadas em uma das áreas mais remotas e selvagens do país, o Parque Nacional Kakadu, um território do tamanho da Alemanha.
sem hotéis, sem restaurantes, sem conforto. A equipe dormia em cabanas abandonadas de mineradoras, comendo o que podiam, cercados por crocodilos, mosquitos e calor intenso. Para garantir a segurança, um guarda armado foi contratado para vigiar o acampamento 24 horas por dia. Tudo era difícil. As locações eram distantes, os equipamentos sofriam com a umidade, mas ao mesmo tempo, o lugar tinha uma beleza primitiva que nenhuma tela de estúdio conseguiria reproduzir. Essa autenticidade visual se tornaria um dos trunfos do filme. E no coração de Nova York, a segunda metade do filme foi filmada em locações reais em Manhattan, sem telas verdes, sem truques. Os cenários incluíram o icônico Plaza Hotel, a estação de metrô onde acontece a cena final e o bar Vazak's, no East Village, um local lendário que também apareceu em clássicos como O Poderoso Chefão, mas filmar em Nova York também teve seus desafios. Paul Hogan, que nunca havia vivido uma experiência urbana daquele tipo, descreveu a cidade como desconectada emocionalmente, um lugar onde ninguém se olha nos olhos. Essa sensação foi canalizada diretamente na cena final do metrô, onde Mick Dundee se vê cercado por pessoas, mas sem conseguir se conectar com nenhuma delas, até que Sue rompe essa barreira em um gesto simples e transformador. Essa cena, inspirada em uma experiência real de Hogan, se tornou um dos momentos mais emocionantes do cinema dos anos 80. Nem o melhor roteirista de comédias românticas poderia prever o que aconteceria durante e após as filmagens de Crocodilo Dundee. Paul Hogan, o criador e estrela do filme, estava casado havia mais de 2 décadas. Sua esposa na época, Noelene, chegou a ser considerada para interpretar a repórter Sue Charlton, par romântico do protagonista. Mas nos testes de câmera, algo ficou evidente. A química entre os dois simplesmente não funcionava na tela. Foi então que surgiu Linda Kozlovsky, uma atriz americana em início de carreira. E a química entre ela e Hogan foi instantânea, tanto diante das câmeras quanto longe delas. À medida que o sucesso crescia, o envolvimento entre os dois também. Não era só atuação, Hogan se divorciou. E pouco tempo depois, ele e Kozlovsky assumiram o relacionamento. Casaram-se em 1990 e tiveram um filho, Chance Hogan. Eles foram um dos casais mais emblemáticos ligados ao cinema australiano. Mas, assim como o próprio personagem Mick Dundee, o casamento deles também teve uma trajetória fora do comum e chegou ao fim em 2014, com um divórcio discreto, longe dos tabloides. Mesmo assim, o romance de bastidores entre os protagonistas se tornou parte da mitologia do filme, ajudando a eternizar o carisma que os dois demonstraram na tela. Se há uma fala de Crocodilo Dundee que entrou para a história, é esta: isso não é uma faca. Isto é uma faca. Hoje ela está entre as citações mais reproduzidas do cinema, mas o mais curioso, ela quase foi cortada do roteiro. Um dos roteiristas acreditava que a piada era fraca, sem graça, genérica. Mas Paul Hogan discordou e foi além. Ele pediu pessoalmente que fosse construída uma faca real de aço inoxidável, mesmo sem necessidade prática. Ele queria que o objeto tivesse peso, presença e que realmente impressionasse. Foi uma aposta e deu certo. A cena foi filmada, entrou na versão final e virou um ícone. Mas essa não foi a única cena com bastidores curiosos. O crocodilo que ataca Sue na primeira metade do filme custou $45 mil e era totalmente mecânico. Um desafio técnico imenso, considerando o orçamento limitado da produção. Já o búfalo, na famosa cena em que Mick hipnotiza o animal com as mãos, era 100% real e também 100% teimoso. A produção passou um dia inteiro tentando fazer o búfalo cooperar para a filmagem. Ele não reagia, não se mexia, não obedecia. Mas quando finalmente conseguiram o take certo, a cena se tornou uma das mais queridas pelos fãs. A cena do bidê no banheiro do hotel, onde Mick não entende o funcionamento do equipamento, também é lembrada com carinho. Mas o Plaza Hotel, onde a cena se passa, não possuía bidê. A sequência foi criada em um set montado especialmente para a piada e, ironicamente, virou um dos momentos mais lembrados do filme. Acredite ou não, Crocodilo Dundee quase nunca chegou aos cinemas americanos. Quando o produtor John Cornell apresentou o projeto à 20th Century Fox, a resposta foi gelada. Um dos executivos assistiu apenas 20 minutos e sentenciou: isso não vai funcionar. Foi um baque. Mas, novamente, a persistência venceu. A Paramount comprou os direitos de distribuição nos Estados Unidos, mas com uma condição absurda. Queriam redublar a voz de Paul Hogan com um ator que tivesse um sotaque neutro. Segundo os executivos, o público americano teria dificuldade de entender o inglês australiano. Paul Hogan reagiu com firmeza: minha voz é metade do personagem. Se vocês removerem isso, matam o filme. Após muita negociação, a solução encontrada foi inusitada. O lançamento teria 2 versões. A versão australiana, original, manteve todas as gírias, expressões locais e o ritmo mais contemplativo. Já a versão internacional foi editada.
cerca de 7 minutos foram cortados. O roteiro foi ajustado com falas mais universais e o ritmo acelerado para agradar o público americano. Até o título mudou. Na Austrália, era apenas Crocodilo Dundee. Nos Estados Unidos, o nome foi alterado para Crocodile Dundee, com aspas, para não sugerir que se tratava de um filme de terror sobre répteis assassinos. Crocodilo Dundee foi lançado nos cinemas australianos e logo se tornou um fenômeno local, mas foi a estreia internacional que transformou o filme num fenômeno global. Em 1986, ele foi o segundo filme de maior bilheteria nos Estados Unidos, ficando atrás apenas de Top Gun. Arrecadou mais de 300 milhões de dólares em todo o mundo, um número inacreditável para uma produção australiana, com sotaques carregados, um protagonista não hollywoodiano e locações longe dos estúdios californianos. Na Austrália, se tornou o maior sucesso de bilheteria da história do país. Mas talvez o impacto mais duradouro tenha sido cultural. Mick Dundee se tornou um arquétipo, um símbolo global da Austrália. A imagem do australiano bronco, honesto, espontâneo, carismático e um pouco louco foi disseminada por todo o planeta. A campanha de turismo que Paul Hogan já havia estrelado ganhou força com o sucesso do filme. Frases como Shrimp on the Barbie se tornaram conhecidas até mesmo no Japão e Europa. O filme conquistou indicações a prêmios importantes. Hogan ganhou o Globo de Ouro de melhor ator em comédia e, junto com seus co-roteiristas, recebeu uma indicação ao Oscar de melhor roteiro original. Com tamanho sucesso, vieram também as complicações. Paul Hogan passou anos lidando com um processo movido pela Receita Federal australiana, que o acusava de ter sonegado impostos ligados aos lucros do filme. A batalha durou mais de uma década, envolvendo advogados, contadores e manchetes nos jornais. Além disso, à medida que os anos passaram, alguns aspectos do filme passaram a ser criticados pela nova geração de espectadores. Piadas sobre identidade de gênero, estereótipos raciais e representações culturais, consideradas ofensivas, foram apontadas por críticos e estudiosos como conteúdos que não envelheceram bem. O próprio Paul Hogan chegou a comentar, anos depois, que certos trechos do filme provavelmente não seriam feitos da mesma forma hoje. Não por censura, mas por evolução social. Diante de tanto sucesso, Hollywood fez o que sempre faz, pediu mais. Crocodilo Dundee II foi lançado em 1988 e, apesar de arrecadar bem, não repetiu o frescor do original. Já Crocodilo Dundee em Los Angeles, 2001, a terceira parte da franquia foi duramente criticada. Com uma pontuação de apenas 11% no Rotten Tomatoes, o filme foi visto como uma tentativa nostálgica que não encontrou seu lugar no novo milênio. Mas nada se compara ao susto que os fãs levaram em 2018. Durante o Super Bowl, começou a circular um trailer que mostrava Danny McBride como o filho de Mick Dundee e Chris Hemsworth como seu guia pela Austrália. Muita gente acreditou que um reboot estava a caminho, mas na verdade tratava-se de uma elaborada campanha publicitária de 27 milhões de dólares para promover o turismo na Austrália. E funcionou. Mostrou que décadas depois, o nome Dundee ainda carregava peso. Quando o mundo se apaixona pelo improvável Crocodilo Dundee, foi muito mais que um sucesso comercial. Ele foi um daqueles raros casos onde o personagem ultrapassa o filme, onde a história por trás da câmera é tão fascinante quanto o que se vê na tela. Foi a junção perfeita de carisma, timing, ousadia e autenticidade. Foi o improvável que deu certo. E por isso continua sendo lembrado, citado, imitado e amado. E aí, você conhecia todos esses detalhes por trás de Crocodilo Dundee? Sabia da história real que inspirou o filme? Ou do romance nos bastidores? Conta pra gente nos comentários qual cena mais te marcou. E se curtiu essa viagem, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais histórias fascinantes como essa.